Então vamos lá, o que é uma absorção? A absorção nada mais é do que um player agredindo uma ponta, ou seja, a gente tem duas pontas no mercado, né? Tem a ponta comprada e a ponta vendida. Então a gente tem um agressor na ponta comprada e um vendedor na ponta passiva, digamos assim, né? Porque para cada R$1 que entra na compra, tem que ter um na venda. Então, para ter um comprador, tem que ter um vendedor. Então, quando a gente tem lá o book de oferta e a gente tem, né, deixa eu tentar desenhar um bookzinho de oferta aqui. A gente vai ter um book de oferta, tá? De um lado, a gente vai ter aqui o comprador, né, as ofertas de compra, e de outro lado, a gente vai ter a venda. Então, aqui, ofertas de compra. E aqui a gente vai ter as ofertas de venda, certo? Todas as ordens que estão no book são ordens passivas, né? Ou seja, o cara vai apregoar a ordem lá e vai esperar um agressor atingir aquela ordem, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, vou dar um exemplo depois, mas, por exemplo, 116 mil é a melhor oferta. Com 116, 0,70, que é o que está o índice agora. Está no topo lá do book, tá? E aí na venda tem o cara aqui a 116, 0,75. Tá? O cara pregou lá, igual a gente coloca nossas ordenzinhas, tá? Como é que o preço se desloca? Quando chega um player e decide agredir. No caso, o vendedor ele vai agredir o book na parte da compra, tá? E o comprador vai agredir o book na parte da venda, certo? Então, quando que o preço desloca? Quando a agressão do comprador é maior do que as ofertas de venda. Ou seja, tem um cara vendendo aqui a 75, a 0,75, o outro cara a 116, 0,80, 0,80. Depois outro cara a 116, 0,85 e assim vai. Então, por exemplo, aqui vai ter a quantidade também, né? Então, por exemplo, sei lá, tem 100 lotes. 100 lotes aqui a 0,75, mais 200 lotes a tanto, mais 550 lotes, sei lá. Então, se eu sou um cara que quero agredir, eu sou um comprador, né? Eu vou agredir o book na venda, eu quero comprar esse mercado. Se eu quero comprar 850 lotes, né, eu vou pegar e vou consumir todas essas ordens aqui, certo? Eu vou bater a mercado, vou comprar esse mercado de quem quer vender esses 850 lotes. Então, eu vou deslocar o preço do 116,075 para o 116,085. Tá? Então, é isso que a gente tem quando a gente fala de um agressor, né? Então, como é que a gente identifica agora a absorção? Tá? Digamos assim, a gente entra um volume, e aí eu vou ter que agora pro gráfico para ficar mais fácil, tá? E é exatamente isso daqui, ó. A gente tem um dia comprador, né? Ou seja, aquele dia fechou positivo, ou seja, as maiores agressões foram na parte da compra,
tá? Então o dia fechou positivo, quem assumiu o controle nesse dia foi o comprador, certo? Na teoria, sim. Ah, então teve um volume, fechou positivo, ou seja, o preço de fechamento foi maior que o preço de abertura, então a gente teve muita agressão compradora, ou seja, a gente conseguiu deslocar esse preço para cima. Só que da maneira que deslocou para cima, tinha gente ali vendendo. Tá? E como é que estava vendendo? Estava vendendo passivamente. Estava com as ordenzinhas dele lá no bookzinho e tal. O comprador foi agredindo, deslocando, conseguiu fechar o dia. Só que no dia seguinte, o que a gente teve aqui? Né? Uma queda. Então isso foi uma absorção passiva vendedora. Tá? Então é assim que a gente pode identificar. Óbvio, tem uma forma, não é tão digamos assim, palpável, porque a gente teria que abrir todas as negociações aqui no Times and Trade para ver como é que foi e tal. Mas uma vez que a gente não tem negociação acima desse volume daqui, né, a gente conclui que teve muita pressão de venda aqui, que com esse volume financeiro aqui não conseguiu jogar para cima, ou seja, não teve demanda suficiente, o comprador não teve tanto apetite assim. E aí deslocou para baixo. Então é assim que a gente identifica uma absorção. Tá? Resumindo aqui falando, uma absorção nada mais é do que um grande volume, tá? Agressor que não teve continuidade. Tá? Então a gente teve uma absorção passiva de toda essa compra aqui no topo. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode jogar aí nos comentários que a gente responde, eu gravo até outro vídeo, se for o caso, beleza? Porque não é tão fácil assim de entender essa questão de book, tá? de ordem passiva, ordem ativa. Posso até fazer um vídeo específico, se for o caso, tá? Para a gente falar só disso. Deixa eu ver se tem aqui quantidade. O que era para estar aparecendo aqui é filtro. Não tem oferta nesse cara. Ativo sem oferta. Não tem oferta isso aqui. Ou será que é porque está no mercado americano e ele não mostra? Vamos ver então aqui uma Vale. A gente pode até fazer Então vamos lá, ó. São duas coisas que a gente tem que abrir para poder entender essa questão aí de agressor, passivo, ativo. Não é você não. Então esse daqui é o book de oferta, esse daqui é o Times and Trades. Ó, eu gosto de deixar essa visibilidade aqui clássico. Os níveis, tira essa pressão aí que não vale de nada. Visibilidade, pressão não serve de nada, pode tirar isso aqui também. Descrição, não gosto, deixa só assim. Aqui tá com filtro, um segundo, pessoal. Tirar os filtros. E eu quero a aba de ordem original. Então beleza, vamos lá. Eu peguei Vale, que teoricamente, uma ação que teoricamente não tem tanta volatilidade, mas é que tá rapidinho. Então vamos lá. Vou pegar uma ação aqui mais com menos liquidez, para ver se a gente consegue explicar. Fechei, pronto. Assim eu travo a tela. Então, ó, lembra que eu falei do book? Aqui a gente tem a ordem dos compradores, aquele meu desenho horrível, mas acho que deu para entender mais ou menos. Então aqui a gente tem os compradores passivos, por quê? Porque ele está ali, pregoado com a ordenzinha dele, esperando alguém agredir ele. Ele quer comprar, mas ele não quer pagar para cima. Ele não quer pagar para cima do nossa, foram até 666, né? Mas ele não quer pagar para cima do 66,66. Ele está ali com o preço dele apregoado. E o cara que quer vender, ele quer vender a 66,67. Ele não quer vender abaixo disso. Então a gente tem a melhor oferta na compra desse lado.
tá? E a melhor oferta na venda desse lado. Aí o que acontece? Vai ter que vir algum player e agredir. Ou ele vai agredir na parte vai agredir o comprador, ou ele vai agredir o vendedor. Tá? Se ele é um vendedor, ele vai agredir aqui. Se ele é um comprador, ele vai agredir aqui. Tá? Então, ó, 66 com 67. Preço sair na 66. Tá? Tem 17.200 ações a 66. Tá? Então, ó, o vendedor está agredindo aqui o comprador a 66. Mas ainda não acabou o lote. Vai abaixando o lote, vai abaixando o lote. Se aparecer um player aqui que decidir comprar... Tá filtrado isso aqui? Eu tirei, né? Já. Se aparecer um player aqui querendo comprar 16.200... Pô, tem lote pra caramba aqui, né? Tem, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16... Tá? Então, 16... 116 mais 1.600. Se aparecer um player aí querendo comprar 17.900 ações, ele vai ter que pagar, vai ter que vender mais barato. Tá? Ou seja, ele vai ter que pegar já esse book aqui. Ele vai ter que pegar o 6665, entendeu? Da mesma maneira na ponta contrária. Tá? Então, se o comprador agredir aqui, ó, tá fácil. Ó, 800 mil. Se o comprador bater a mercado aí na compra, ele vai 2 mil, por exemplo, né, ele vai comprar 2 mil a mercado, ele vai pagar 1.000 ações a 6667, só que ele vai ter que comprar também aqui a 66 e 68, ou seja, ele vai deslocar o preço para cima. Entendeu? Isso a gente consegue ver aqui, ó, quem é que tá movimentando o preço. Entendeu? Aqui, ó, aqui a gente tem a ordem original, né? Ou seja, aqui é o agressor. Então, a Goldman, Bradesco aí vendendo a 66. Então, aqui, por exemplo, ó, Bradesco vendeu a 66. Quem foi que comprou? A gente consegue ver que foi a Ideal e o Santander. Então, por exemplo, essa batida aqui do Bradesco, né? O Bradesco agrediu 1.400 ações na venda e quem absorveu essa venda foi o Ideal e o Santander. O agressor foi o Bradesco. A ponta agressora foi a venda, que agrediu o book na parte da compra e quem estava ali passivamente era Ideal e o Santander. Deu para entender? Eu acho que deu, né? Agora ficou bem didático. Então, aqui, por exemplo, ó, o agressor foi a Morgan. Quem foi que absorveu isso aqui na ponta passiva vendedora? Foram vários players. Então, foi a XP, foi a Clear, foi o Santander, foi o BTG, UBS, papapá, pipipi, papapó. Tá? Então, a gente teve o agressor, que foi na ponta comprada, que foi esse cara daqui. E a gente teve o cara da ponta vendida que absorveu toda essa compra. Então, é basicamente isso. A absorção é isso. Então, aqui, ó, a gente teve uma absorção muito interessante, 31 de maio, essa data aqui ficou até marcada na minha cabeça. 31 de maio, ó, que foi em Vale. Então, percebe. Dia vendedor, volume monstruoso. Tá? Ou seja, muita agressão na venda, muita venda, volume monstruoso. O que o preço fez no dia seguinte? Para cima. O que a gente teve aqui? Uma absorção passiva na ponta comprada. Foi 30 ou 31? Foi aí que eu gravei e eu esqueci. 31. Beleza, pessoal? Eu acho que essa explicaçãozinha ficou interessante. Vou até ver se eu faço um corte e a gente sobe aí para o YouTube. Então, se for alguma dúvida aí,
deixa no comentário. Valeu, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. 4 horas. Vou encerrando. Ninguém, acho que... Não sei se alguém tem dúvida aí. Acho que não. Não, né? Então, vou agradecer aí a audiência de todos, mais uma vez, marcando presença. Esqueci de pedir desculpa aí, ontem tive problema aqui em casa, na verdade foram vários problemas, né? De manhã faltou água, aí de tarde, no meio da reunião aqui, estourou um transformador, ficou só com uma fase, então só algumas tomadas funcionaram. Ainda bem que a tomada que estava ligada ao Wi-Fi não funcionou e consegui terminar a reunião, mas depois... Foi péssimo para trabalhar. Mais de 40 graus, sem um ventilador. Puta, quase peguei meu computador e fui pro shopping. Só não fui porque estava ficando sem bateria. Tanto no celular quanto no computador. Mas enfim, peço desculpas aí por essa falha. Tá? Espero vocês amanhã aí às 3 horas, pontualmente. Dou aqueles 5 minutinhos pro pessoal entrar. Mas eu às 3 em ponto estou aí. Beleza, pessoal? Boa quinta-feira aí para vocês e até amanhã.